capítulo 6, versículo 27. Vamos até o versículo 38. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem nos que vos odeiam. Bendizei aos que maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que bate numa face, oferece-lhe também a outra. E ao que tirar a tua capa, deixa levar também a túnica. Dá a todo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Como quereis que o homem vos faça, assim fazei a vós também a eles. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que amam. Se fizerdes o bem que vos façam, se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. E se emprestais àqueles que emprestais e esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam os pecadores, para receberem outro tanto. Amai, porém, os inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não serás condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com medida com que vos medidos vos serão também. Essa é a continuação do Sermão do Monte. Em Lucas ele é um pouco mais resumido e um pouco mais espalhado em alguns outros textos, por conta do foco que cada um dá. Mateus, quando relata, ele está escrevendo para os judeus, então ele vai abordar de um foco diferente. Ele vai comentar sobre a lei e outros aspectos da lei. Lucas, porém, está se reportando a gentios, a judeus que não, a gentios que não tinham os costumes judaicos, não conheciam a lei, não seguiam a lei. Então, tudo que se refere ao pensamento judaico, Lucas evita, porque talvez os gentios, principalmente Teófilo, a quem ele está dirigindo a carta, não iria entender, não ia compreender exatamente o que ele estaria querendo dizer. E esse texto é interessante porque, para mim, a chave principal desse texto, nessa parte que nós lemos, está no versículo 35, que ele diz assim: amai, porém, vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem nenhuma paga. Será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo. A grande questão do Sermão do Monte é exatamente esse. É a ética cristã. O que Deus espera de nós? Qual é a conduta do cristão, daquele que serve a Deus? John Stott escreveu um livro chamado Contra a Cultura Cristã, porque ele pega o Sermão do Monte e mostra que a ética do cristão é contrária à ética que o mundo segue. Por isso é uma contracultura, é um novo pensar, é um novo foco. Se bem que, de novo, não tem muita coisa, né? Porque esse sempre foi o objetivo de Deus, sempre foi a perspectiva de Deus. Quando Deus criou o homem, no capítulo 2 de Gênesis, capítulo 1 e 2, que descrevem a criação do homem, quando Deus cria o homem, ele coloca no homem a sua imagem. Imagem aqui não é no sentido físico, porque Deus é espírito, mas nós temos um espírito. Quando Deus criou o homem, ele sopra nas narinas do homem o fôlego de vida, o espírito de vida. E com isso ele dá ao homem algumas características que nenhum outro ser fora da humanidade tem. Nós temos capacidades racionais de decisão, mas também criou o homem com um caráter, com uma ética, com uma moral que é igual a de Deus. Isso é a imagem de Deus. Deus criou um homem puro, o homem reto, o homem santo. Porém, o pecado é que destruiu essa imagem. Nós não perdemos 100% da imagem de Deus,
Mas o caráter moral de Deus nós perdemos, por conta do pecado, por conta dessa desobediência. E o que acontece na Bíblia a partir daí, a partir do capítulo 4, na verdade, já no capítulo 3 nós vemos isso, é a restauração daquilo que Deus tem para nós. Deus quer restaurar em nós a sua imagem. Deus quer restaurar em nós aquilo que foi perdido no Éden. Logicamente, não da mesma, nós seremos da mesma forma que Adão foi, mas de uma nova forma, num novo Adão, como o próprio Paulo fala e o pastor Fernando sempre insiste nessa linha. E o que Deus quer de nós é muito mais que sejamos simplesmente criaturas de Deus, mas Ele quer que sejamos filhos de Deus. E filhos têm algumas características, né? Alguns filhos, você olha para o pai ou olha para o filho e você fala assim, esse aqui é filho de fulano de tal. A semelhança é muito grande, né? Fisicamente falando. Mas quando a gente conversa com o pai, conversa com o filho, a gente vê que a semelhança não é só a questão física. Você percebe alguns comportamentos, alguns gostos, algumas características de personalidade que o filho adquire do pai ou da mãe, porque nós somos resultados disso, né? Não só pela educação, mas nós herdamos algumas características dos nossos pais. E o que Deus quer é exatamente recompor isso em nós. O que Deus quer de nós é que nós sejamos filhos dele, com um relacionamento pessoal, íntimo com ele. Mas também ele quer, como filhos, que nós reflitamos a sua imagem, como ele sempre teve como objetivo. Deus está restaurando o objetivo dele inicial, que é imprimir em nós a imagem de Deus. Esse é o principal. Quando a gente fala de plano de redenção, o que significa isso? É exatamente isso. É a restauração do nosso relacionamento com Deus, é a restauração das características iniciais que Deus tinha em nós e que projetou para nós. Veja o que fala João, na sua primeira carta, capítulo 3, versículo 1. 1 João 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Então esse é o que Deus quer para nós. Em João, capítulo 1, versículo 14, versículo 12, se não me engano, ele diz assim, veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos que receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Por que ele fala serem feitos? É porque não são. Todo ser humano é criatura de Deus. Mas há uma diferença entre ser criatura e ser filho. Criatura, todo homem não é filho de Deus. Porque filho tem uma intimidade com Deus. Filho tem uma relação com os pais. E filhos têm característica dos pais. E o que Deus quer é isso, que nós sejamos filhos e não apenas criatura. E nesse texto ele mostra muito claramente o que é ser um filho, quais as características de um filho, quais as atitudes, né, qual é a conduta que um filho de Deus tem. E eu quero ressaltar aqui algumas dessas características. A primeira característica, né, da conduta de um filho de Deus é que o filho de Deus ama por opção e não por recompensa. O amor de Deus, ele é incondicional, mas vamos tomar um pouquinho de cuidado aí para não sermos exagerados, não entrarmos no liberalismo. Veja o versículo 27 e 28 do capítulo 6 de Lucas. Digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei o que vos maldizem, orai pelos que se caluniam. Meus irmãos, quem é que faz isso? Naturalmente, quem é que faz isso? Romanos,
capítulo 13, versículo 10, ele mostra claramente o que Deus quer de nós. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Se Deus é amor, Ele quer que seus filhos também sejam amor. Agora, amor não é paixão, o amor não é sentimento, o amor não é emoção. Emoção passa, sentimento passa. Amor é atitude. Amor é algo racional, você decide amar. Amor é doação. Quem é casado sabe, principalmente quem já tem um bom tempo de casado. Tem horas que, francamente, falo aqui com os homens, né? Tem horas que a tua esposa quer jogar você pela janela, não quer? Por isso que na minha casa tem grade na janela. Certa vez perguntaram para a esposa do Billy Graham se algum dia ela tinha pensado em separar dele. Ele falou, separar não, mas matar muitas vezes. É verdade ou não é? Isso significa que nós deixamos de amar? Nós somos falhos, Deus sabe disso. Nós temos os nossos problemas, ainda temos a carne, como Paulo fala em Romanos 7. Mas o amor não é sentimento. Se eu for reger a minha vida pelos sentimentos, eu tenho certeza que talvez eu nem estivesse aqui agora, talvez você também não. Mas amor é decisão, amor é uma ação, é uma atitude que nós devemos estar. Tem uma frase que eu li num certo comentário, que eu achei muito interessante, que ele diz assim: aquele retalha, quer dizer, que busca recompensa pela ação negativa do outro, né, a vingança por outro, pensa que está resistindo à agressão do outro de forma varonil. Mas, na realidade, ele está se entregando incondicionalmente ao mal. O que ele quer dizer com isso? Que se nós buscarmos apenas a vingança contra o nosso próximo, nós estamos sendo dominados pelo mal. Por isso que Paulo, em Romanos, diz que o amor seja sem hipocrisia, né? Detestai o mal e apegai-vos ao bem. Porque se nós deixarmos nos levar pelo mal, nós estamos sendo dominados pelo mal. Por isso que nós devemos vencer o mal com o bem. Porque se nós reagirmos àquela ação, quem estará, na verdade, nos dominando? Certa vez, um americano visitando a China, quando a China estava começando a se abrir para o mercado internacional, ele estava visitando o interior do país, visitando algumas fazendas e coisa e tal, e ele viu dois chineses discutindo de forma muito agressiva. E o americano, não conhecendo muito bem a cultura oriental, ele olhou para a pessoa que estava o acompanhando e falou assim: esses dois vão se pegar, eles vão sair no tapa. Ele falou: de jeito nenhum. Nenhum dos dois vão bater no outro. Eles vão discutir, mas não vão bater. Eu falei assim, como não? Eles estão quase se agredindo. É porque ele sabe que o primeiro que pôr a mão perdeu a razão. Ele sabe que se ele a partir para a agressividade, ele já perdeu a razão. O outro que estará certo. É isso que Jesus está dizendo aqui. Se nós deixarmos partir para a agressividade, se nós deixarmos para a agressão, seja ela física, principalmente, mas também seja ela na área moral, nós estamos dando a razão para o outro. Nós estamos deixando de agir por amor. Nós estamos buscando a vingança, nós estamos buscando, na verdade, o mal. E nós não podemos nos deixar vencer pelo mal. E é interessante que aqui no texto fala que Deus
no versículo 35, no final, ele diz assim, Deus é benigno até para os ingratos e maus. Porque o sol que está fazendo lá fora não está brilhando só para nós cristãos. Está sendo brilhado para qualquer outro que esteja aí no mundo. A chuva, quando cai, não cai só para nós. Cai para todo mundo. Deus é benigno até mesmo para que são ingratos. Aqueles que não reconhecem que tudo que ele tem vem de Deus. E muitos deles até dizem que são tão ingratos que chegam a negar a sua existência. Como se dependesse, a existência de Deus dependesse dele acreditar ou não. Deus existe independentemente se você crê ou não. E Deus é bondoso, é benigno, independentemente se você acredita nisso ou não. E o que Deus quer de nós é que a nossa atitude seja igual a dele. Porque Deus amou o mundo. E quando Jesus diz essa frase para Nicodemos, ele não coloca uma condicional. A condicional é depois. É a reação nossa para com o amor de Deus. Não é a reação de Deus para com o nosso amor. O amor de Deus é incondicional. Nós é que nós colocamos condições para Deus, e não o contrário. Isso é uma atitude muito comum em nós. Dependemos daquilo que nós recebemos como recompensa. O que nós ganhamos com isso? O que eu ganho com isso? Mas o amor de Deus, o amor que Ele dispensa a nós e que nós também dispensemos aos demais, é incondicional. Não pode depender do que nós recebemos de volta. Por isso que ele diz, amai vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que te maldizem. E aí vem o mais difícil, né? Orai por eles. Eu acho que não existe vingança maior do que essa. Né? Orar por ele, pedir para que Deus haja naquela vida. Né? Às vezes eu falo assim, Deus, a minha maior vingança é ver aquele cara na igreja te adorando o Senhor. Acho que não tem coisa maior, mais bela do que isso. Então, a primeira atitude de um filho de Deus é amar por opção. Amar porque eu decido amar. Amar porque eu quero amar. Porque Deus ama e eu também amo. E amando, eu estou cumprindo a lei. A segunda opção, a segunda conduta, atitude que nós devemos tomar, que um filho do Deus Altíssimo deve tomar, é priorizar os valores espirituais sobre os valores materiais. Não podemos nos apegar aos valores daquilo que é material, mas espiritual, porque o que é material, do que é visível, é temporário. O que é espiritual, é invisível, esse é eterno. Veja que faz versículo 29 e 30. Ao que tirar a tua capa, deixa-o levar também a túnica. Dá a todo o que te pede, e se alguém te levar o que é teu, não entres em demanda, não peçam de volta. Quando recebemos um dano, não devemos buscar vingança, mas sim devemos estar prontos, se necessário, a aceitar outro dano semelhante. Lógico que Jesus não está dizendo para você ser bobo aqui, né? A pessoa pede dinheiro emprestado, não devolve. Aí ele vai pedir de novo. Ele vai pedir de novo. Senão, cuidado que ele também vai explorar. Não é isso que ele está dizendo. O que Jesus está dizendo é assim, você está pronto para abrir mão dos seus valores materiais em benefício de algo maior? É assim que nós decidimos, irmãos. Nós sempre decidimos por aquilo que nos vale mais. O problema é aonde que estão os nossos valores. O que realmente nós destacamos em nossas vidas? O que realmente é importante para as nossas vidas? O mundo, ele busca o que é material. Isso é uma tendência nossa. E Jesus nem em nenhum momento está dizendo que você não deve buscá-los. Nós necessitamos isso. Nós precisamos de roupa, de
precisamos de comida, precisamos de abrigo, não tem nada de errado. O problema é, qual é a tua prioridade? O que realmente vale para você? Você está disposto a abrir mão das coisas materiais em benefício de algo maior? Veja só que Jesus fala no capítulo 23 de Mateus. Mateus 23, 23. Ele diz assim, Mateus 23, 23. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Mas veja só que Jesus conclui. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir as outras. Não adianta simplesmente se preocupar com as questões financeiras, questões materiais, se as questões espirituais estiverem fora do lugar. Porque aqueles escribas e fariseus, olha como ele chama, de hipócrita. E uma curiosidade, a palavra hipócrita em grego significa ator. Quem vai no teatro vê o quê? Um personagem, um ator. Ele não é aquele personagem, ele finge ser alguém. Não é isso? Às vezes você vê 2, 3 filmes, o mesmo ator, mas personagens diferentes. Isso significa a palavra hipócrita em grego. É um ator. Ele está ali fingindo um personagem. Ele parece ser o que não é. Ele só está atuando. Então, quando ele está falando, chamando ele de hipócritas, ele está dizendo, olha, vocês estão com essa carinha aí de santo, né, dando seu dízimo, sendo assim, extremamente zeloso nas coisas, supostamente das coisas de Deus, e não está totalmente errado, mas os valores espirituais, os valores mais sérios, os valores que são as bases dos fundamentos da lei, vocês estão negligenciando. Então, tudo que vocês estão fazendo é com objetivos de alcançar algo para vocês e não para Deus. Vocês estão dando esses dízimos, essas ofertas estão sendo, entrando em detalhes, dando oferta de hortelã, de coisas pequenas, para quê? Simplesmente para que os homens te vejam como um ator no palco, está lá para ser visto. Para ser o quê? Aplaudido pela sua atuação. E os fundamentos da lei que Deus quer de nós, eles estavam negligenciando. A justiça, a misericórdia e a fé. Ele está dizendo para não dar o dízimo? Não, não é isso. Mas dê os dízimos da forma correta. A primeira coisa, a prioridade de um filho de Deus, a prioridade na nossa conduta, deve ser as coisas espirituais, sem negligenciar as outras, mas não pode ser a prioridade. Você está disposto a abrir mão das coisas materiais em favor das espirituais? Às vezes a gente pensa, nossa, meu bolso, né? Mas tem uma frase de Paulo que eu acho muito interessante. Uma vez, conversando com uma amiga, ela fez um comentário que me chamou a atenção. Romanos 8:35, que diz assim, a primeira frase só, quem nos separará do amor de Cristo? Quem? E eu posso até ampliar um pouquinho esse conceito, não apenas quem, mas o quê? Você não pode deixar que nada te separe do amor de Deus, principalmente coisas materiais. É o amor que deve decidir se vamos dar ou se vamos reter, e não a estima às nossas posses e muitas vezes ao nosso status. Não deixe que essas coisas te separem. Não deixe que coisas materiais, e posses, ou até mesmo status, perder emprego, perder posição,
perder promoção. Eu sei de gente que teve promoção retida porque era cristão, irmãos. Conheço casos assim, impressionantes. Você demonstra os valores de Deus e é pronto. Você fica marcado no seu emprego, na sua sociedade, às vezes até mesmo no meio da família. Mas nós não podemos deixar que essas coisas nos separem do amor de Deus. Porque para nós, a prioridade são os valores espirituais. Para nós, o mais importante são os valores eternos que Deus tem para nós. Porque esse nos vão dar segurança. Terceira atitude. Esse aqui é um pouquinho mais difícil. É fazer o extraordinário. O ordinário é o comum, é o normal, é o padrão. O que Deus quer para nós é que nós façamos o extraordinário, o que está acima do normal. Veja só o versículo 32. Se amais o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que vos amam. Que diferença você vai fazer se você simplesmente age como todo mundo age? O que te faz diferença? Quem trabalha no comércio sabe muito bem disso. O que te faz levar você a comprar numa determinada loja? Só o preço? Não. Muitas vezes é o atendimento, como você é recebido, como você é tratado por aquele agente de vendas, né? Aquele vendedor. Eu já comprei em lugar que é mais caro, tinha lugar mais barato, mas eu decidi pagar mais caro pelo atendimento. É o diferencial. Quem trabalha no comércio sabe disso, é o diferencial. Né? Vou pegar aqui o exemplo da Patrícia, que trabalha no supermercado. Né, Patrícia? Quantos supermercados não tem por aí? Né? Não temos só a Patrícia, mas temos o meu xará, o Felipe também. Né? Por que eu decido comprar nesse ou aquele? É só o preço? Lógico, o preço conta. Mas os preços não se distinguem muito. Há um diferencial. E qual é o nosso diferencial? Se nós estamos agindo como o mundo age, qual é o nosso diferencial? Por que nós estamos aqui? Se fizermos igual que todo mundo faz? Jesus, falando sobre esse mesmo conceito, em Mateus capítulo 5, versículo 20, ele diz, que é o Sermão do Monte, ele diz, porque vos digo que se a vossa justiça não, o quê? Exceder em muito. Não é pouquinho, não. É em muito. Se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. E ele não está falando de pouco, ele está falando de muito. Se exceder em muito. É isso, esse é o diferencial que Deus quer de nós. Deus não quer que nós sejamos igual ao mundo. Muito pelo contrário. Ele fala, não vos conformeis com este mundo. Mude a tua atitude. Porque o que o mundo faz é contrário ao que Deus faz. O mundo jaz no maligno. Então, o padrão moral de conduta do mundo é contrário ao padrão moral de conduta de Deus e, consequentemente, dos filhos de Deus. Quando eu estava pensando nesses detalhes, eu lembrei de um filme que assisti, mas antes eu queria ler Romanos 12, 20, para os irmãos entenderem o que eu quero dizer. Romanos 12, 20 fala assim, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Se fazendo isso amontoarás braços vivos sobre a tua cabeça.
Eu assisti há um tempo atrás, umas semanas atrás, um filme chamado Até o Último Homem. Não sei quantos já assistiram esse filme. Até o Último Homem. Quem não assistiu, vale a pena assistir. É uma história real de um soldado chamado Desmond Doss, cristão, né? E ele serviu o exército americano durante a Segunda Guerra Mundial no departamento de enfermaria. E a responsabilidade dele era acompanhar o exército no campo de batalha e, no campo de batalha, durante o campo de batalha, atender os feridos. Depois eu fui pesquisar um pouquinho, né, sobre isso, e a história é real. É lógico que, para dar um filme, eles tiveram que fazer algumas adaptações, mas a história, de modo geral, ela é real mesmo, é aquilo mesmo. E eu fui buscar um pouquinho sobre a história desse homem, confirmei todos os relatos ali. E ali o filme se passa na Batalha de Okinawa, que é contra os japoneses. Mas uma cena me chamou muita atenção. Não sei quantos que assistiram o filme repararam na mesma cena que eu reparei. Num determinado momento, no campo de batalha, ele, cuidando dos feridos americanos, ele cruza com um japonês ferido. E o que ele faz? Ele tira um medicamento, que é morfina, normalmente, que eles dão, aplica no japonês e ainda cobre o japonês para não ser atacado novamente. Essa cena foi, para mim, a cena central do filme. E depois, lendo um pouco sobre a história, outros colegas dele que combateram com ele, disseram que ele fez isso mais de uma vez. No filme só aparece uma vez, mas ele fez isso de várias vezes. Ele fez isso. Encontrava com um japonês que era inimigo dele, que estavam batalhando, que estavam atirando contra eles. Ele estava ferido, ele tirou medicação dos seus próprios soldados, seus próprios colegas, para cuidar de quem? Do seu inimigo. Romanos 12. Eu achei impressionante isso. O que nós devemos entender, irmãos, é que assim como os nossos inimigos, né, nós também somos inimigos deles. Nós também temos nossas limitações. Nós também temos as nossas falhas. E o que Deus quer de nós é que nós superamos tudo isso, essas limitações. Nós não somos melhores que eles. Na prática, nós não somos melhores que eles. Nós não devemos nos comparar com os nossos vizinhos. Nós devemos nos comparar com Deus. E nessa comparação, todos nós nos encontramos em falta. Foi isso que Isaías entendeu quando ele teve a visão do capítulo 6, Isaías, que ele relata a sua visão. Quando ele vê a glória de Deus, ele usa uma expressão muito interessante, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Se nós nos compararmos com nós mesmos, talvez você possa sentir o melhor do que o outro. O problema é que Isaías estava comparando a si mesmo com os outros. Mas quando ele se comparou com o absoluto, que é Deus, quando ele viu a glória de Deus manifestada na frente dele, ele falou assim, eu não sou melhor nem pior do que os outros. Pelo contrário, o pecado deles é o mesmo pecado que o meu. Por isso que Deus exige de nós o extraordinário. Porque se nós fizermos o ordinário, nós estamos fazendo a mesma coisa que todo mundo está fazendo. E isso não é o que Deus quer de nós. Se Deus é benigno até mesmo com os ingratos, nós também devemos ser. Não é isso que o mundo prega. O mundo prega vingança. Mas Deus prega outra coisa. Porque Jesus mesmo disse que ele veio para salvar o mundo e não para condená-lo. E a quarta e última característica que nós devemos refletir, que devemos ter nas nossas vidas como filhos de Deus,
que eu acho que é a mais importante de todas, a que Deus quer realmente de nós, é refletirmos a imagem de Deus. Veja no versículo 36. Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. É interessante porque essa comparação entre nós e Deus, só no Novo Testamento tem pelo menos 3 tipos de comparação. Essa é uma delas. Sermos misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Mateus 5, 48. Mateus 5, 48, ele vai um pouquinho além. Sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Sede vós perfeitos, a segunda comparação. E, meus irmãos, isso aqui não é opção, isso aqui não está no subjuntivo, isso aqui está no imperativo, isso aqui é uma ordem. E depois, em 1 Pedro 1,16, primeira carta de Pedro 1,16, ele diz, porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Então, seja misericordioso como Deus é misericordioso, seja perfeito como Deus é perfeito, e seja santo como Deus é santo. Essas características que nós tínhamos quando Deus criou o homem, e que perdemos no capítulo 3 de Gênesis, e que Ele quer restaurar de nós. Por que Deus pede isso para nós? Porque Ele quer se mostrar e se revelar ao mundo através de nós. Se as nossas atitudes forem igual ao do mundo, o que nós estamos refletindo? O que nós estamos mostrando ao mundo? João capítulo 14, versículo de 8 a 11, mostra muito claramente o que Deus quer de nós. João capítulo 14, versículo 8 a 11, diz assim, replicou-lhe Filipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido, quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes, mostra-me o Pai. Não crês que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesma, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede que estou no Pai e o Pai em mim. Credes ao menos por causa das mesmas obras. Quem me vê, a mim, vê o Pai. O que Deus quer que nós sejamos espelhos, refletindo a imagem de Deus ao mundo. O que Deus quer é isso, que o mundo olhe para nós e através de nós ele veja Deus. Como a gente vê as crianças, bate o olho, isso aqui só pode ser filho de fulano de tal. É a cara do pai, é a cara da mãe. Tem umas crianças, uns filhos aí que você parece, acho que é o pai quando criança, ou a mãe quando criança. É cópia, é isso que Deus quer, que as pessoas olhem para nós, não fisicamente, obviamente, mas que olhem para nós, as nossas atitudes, como nós nos comportamos, como nós atuamos, como nós agimos no mundo. E ele falou assim, esse cara é um ET, esse cara é fora, não é possível. E quer que as pessoas olhem para nós e vejam o Pai em nós. Pelo menos pelas nossas obras. E que obras é essa? É a nossa conduta no mundo. Não é o que nós fazemos exatamente, mas a nossa conduta no mundo. Quais são as nossas motivações? Como é que nós lidamos com as pessoas? Como é que nós lidamos com as situações? É isso que Deus quer de nós. Então, qual é a razão de tudo isso? Qual é a razão para essa conduta? É que se nós trouxermos a imagem do que é terreno, nós também devemos trazer a imagem do que é celestial e espiritual. É o que Deus quer de nós. Como filhos, as pessoas reconhecerem em nós o Pai.
E o que Deus pede para nós é que nós nos conduzamos, coloquemos as nossas vidas, os nossos padrões de vida, a nossa maneira com que lidamos com as situações, com as pessoas, da mesma forma que Deus lida com o mundo. Nós fomos alcançados por Ele. De alguma forma, alguém influenciou você. Você viu alguma coisa naquela pessoa. E que disse para você mesmo, assim, isso deve valer a pena, eu quero segui-lo. E é assim que nós vamos, através do mundo, mostrando o que Deus quer de nós. Ou melhor, do que Deus quer que façamos, refletir a sua imagem. Aquilo que foi perdido no capítulo 3 de Gênesis, que seja restaurado em nós. Por onde passarmos, sejamos espelhos, as pessoas nos vejam diferente do mundo. Como filhos de Deus Altíssimo. Por isso que ele diz lá no versículo 36, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Deus Altíssimo. Amém? Vamos colocar de pé. O Sermão do Monte tem esse valor. Eu acho que a grande questão do Sermão do Monte é justamente a nossa conduta. Justamente a nossa ética, a nossa contracultura. Deus não quer que nós sejamos igual ao mundo. É a igreja que tem que influenciar o mundo, não o mundo a igreja. Mas como vamos influenciar esse mundo? Se nós apenas agirmos como o mundo age, o que nós estamos fazendo pelo mundo? Se nós estamos mostrando ao mundo nada de diferente, por que ele vai escolher? Nós devemos mostrar ao mundo aquilo que o mundo não vê, que é a glória do Pai refletindo em nós. O grande problema do mundo não é o mal. O grande problema do mundo é que o bem não está prevalecendo. É a igreja que tem que transformar o mundo. E quando eu falo igreja, nós não estamos falando desse culto. Isso aqui só tem cristãos, só tem pessoas que conhecem a Deus. O culto é para quem é cristão. A igreja realmente vai influenciar o mundo, vai mostrar o mundo. O Pai é lá fora. Na nossa condução lá fora. Vai ter oposições, irmãos, pode ter certeza. Porque o inimigo não vai querer isso. Mas como Jesus disse, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por quê? Porque a nossa visão não pode estar baseada nas coisas materiais, mas espirituais. Nós devemos focar naquilo que é eterno. Focar naquilo que vai ser para sempre. Que é isso que nós devemos valorizar nas nossas vidas. E é isso que deve ser a base da nossa conduta aqui na terra. Amém? Eu queria orar, mas eu queria pedir para o pastor Aníbal vir aqui. Orar e dar a bênção final. Por favor, pastor. Estava pensando, quando o pastor estava pregando, vou falar um pouquinho só. Esse tema é super profundo, o amor. Que tipo de amor é o seu? Ágape? Filéu? Eros? Storge? 4. Agora você vê qual é que você vai se adaptar. 4. Não é fácil.
Ninguém aqui dentro merece ser salvo. Vocês sabiam? Mas nós somos salvos por causa de Jesus. Ele morreu por nós. Isso é bonito. Quando você aceita Jesus como seu Salvador pessoal, arrepende dos seus pecados, você aceita, você é lavado de todos os seus pecados, independente do que for. Chama-se regeneração, que é um ato jurídico de Deus. Você é salvo, livre dos seus pecados, você se torna santo. Foi lavado, aí você se batiza. Gostoso o tema, muito lindo. Nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, pela tua palavra, trazida, Senhor, pelo teu Santo Espírito aos corações, aos nossos corações, Senhor. Falando profundamente, Senhor, para que nós possamos meditar na tua palavra, Senhor. O que é que eu sou em termos de amor diante da tua presença, Senhor? O que eu tenho feito? Meu Deus e meu Pai, perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, os nossos pecados, aquilo que nós temos feito que tem te desagradado. E esquecemos da tua palavra quando diz: agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Como agradar? Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo culto, pelos louvores, pela tua palavra, pelas orações e pela comunhão. Fique conosco, Pai, no restante deste dia. Traga-nos, Senhor, novamente à noite, logo mais à noite, Senhor, quando aqui estaremos reunidos em teu nome. Traga-nos, Senhor, que nós jamais nos desviemos nem para a direita, nem para a esquerda, mas para o alvo da soberania, da verdadeira soberania de Cristo Jesus em nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja conosco e em nossos corações, hoje e para todos sempre. Amém, Senhor. Olá, eu sou o pastor Fernando Henrique, da Comunidade Cristã Nova Vida. Muito obrigado por compartilhar conosco mais uma mensagem e eu quero convidar você a acessar o nosso site ccnvida.com.br, bem como as nossas redes sociais. Deus abençoe, muito obrigado.